Fala pessoal, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um episódio do AgraçaCast. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora já é 8h14, eu costumo falar o horário porque o pessoal fala que não é ao vivo. E é ao vivo sim, pessoal. A Vanilda tá aqui, depois ela vai se apresentar aqui para vocês, mas é ao vivo ou não é, Vanilda? Ao vivíssimo, como diz, ao vivo da Silva. Glória a Deus, pessoal. Que Deus nos ajude a ter um episódio abençoado, como tem sido. Antes de mais nada, eu queria falar do estúdio Soundwave, que é onde a gente está fazendo essa transmissão. Aqui não é só um lugar onde a gente grava o podcast, mas também é uma escola de música. Então aqui tem aula de bateria, de guitarra, de violão, tem aula de teclado. Se você quer aprender a cantar também, vem aqui conhecer a nossa escola, nosso espaço. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. A primeira aula experimental é gratuita e vai ser uma bênção, viu, pessoal? Vem aqui, vocês vão aprender a cantar igual a Vanilda, né, Vanilda? Eita glória! E vai ser uma bênção. E também eu quero falar da produtora Soundwave. Se você quer gravar um clipe, se você quer gravar uma música, vem aqui, venha conversar com a gente. Tem a produtora da Soundwave que está de portas abertas aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, antes de falar aqui para a Vanilda se apresentar, eu queria agradecer por você ter aceito o convite. Que mulher simpática. Obrigada, Davi. Nós somos vizinhos, né? Sim. Você vê? Parece que tá tão longe. É. A gente, às vezes, está assistindo um podcast, a gente não tem ideia que a pessoa está próxima, né? E eu quero agradecer o convite, parabenizar a Soundwave, a estrutura maravilhosa, gente. Povo simpático aqui também. O Davi, essa pessoa que você já conhece, toda a equipe aqui, tá? Não decorei o nome de todo mundo, não, mas aqui você grava vídeo, grava clipe, faz podcast, aprende a cantar, a tocar e é aquela maravilha. Obrigada. Glória a Deus. Convite. Olha, pessoal, eu fiquei sabendo de primeira mão que a Vanilda Bordieri tocava saxofone. Ó. Sim, então, gente, vocês mexem com os meus traumas, né? Eu estudei o Bona, né? Eu fiz o Bona, né? Eu fiz o Bona, que a gente... Passei por todo o treinamento, que agora até tem um outro método que é mais fácil, que você já começa com o instrumento, né? E quando eu comecei no Gênesis, aquele pam, 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 harmonia na banda. Tocava na banda da igreja. E aí eu passei para o sax alto. E aí eu vou contar gente, já começo contando meus... Gente do céu, era para eu ser muito traumatizada. E aí eu comecei a tocar o sax e tocava quando o tocador melhor não chegava, o músico melhor não chegava. Então, ele não vinha sempre. Então, quando ele não vinha, o instrumento era meu. Quando ele aparecia na porta, meu coração já fazia assim, ó. Eu perdia de tocar aquele dia. Eu voltava para a harmonia. E aquilo foi me causando assim, meio que um trauma, porque a igreja não tinha instrumento para todos e não tinha condições de eu comprar um para mim. Então, eu estava tocando. No meio do culto, esse músico chegava. Quando ele chegava, eles tiravam o instrumento da minha mão e aquilo lá foi me causando bloqueio. Né? Parece que é uma coisa boba, foi me causando bloqueio. Mas o meu instrumento na banda era sax. Quem me conheceu na época da minha adolescência, eu estudei o Bona, fiz tudo direitinho, tocava sax. Não continuei por causa disso. Toda vez que chegava, que eu estava feliz, alguém tomava um instrumento. Então, ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não, mas você falou nisso, é legal, porque a gente não para pensar, mas quantas pessoas não foi traumatizado na igreja, principalmente, por isso, né? Porque não tinha instrumento e era assim. Eu ficava muito feliz. Eles me deram o sax, porque esse era até um irmão que tocava muito bem mesmo. Só que ele não vinha. Ele vinha uma vez por mês, 2 vezes por mês. E eu estava apaixonada pelo instrumento. Né? Porque quando você começa a estudar, você se identifica tanto com aquele instrumento que você... Meu Deus do céu. Então, eles deixavam eu levar para casa, para fazer as escalas, para estudar, para pegar bocadura. Quando chegava o irmão na porta da igreja, o meu coração disparava, mas era dito e feito. Ó, Vanilda, hoje você vai para o Gênesis, então... Aí eu não gostava de ficar pam, 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 porque parecia que eu não precisava nem ler nada, porque na minha cabeça, não, é tudo a mesma coisa, pam, 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 eu não queria. E eu peguei esse trauma, então eu parei de tocar, mas o meu instrumento na banda da igreja, pra quem não sabe, eu já toquei na banda, era o sax alto. Que legal, foi na Belém? Não, na Madureira. Na Madureira? Na Madureira. Você é da igreja Belém? Eu sou do Belém. Eu sou do Belém, pastor Osmar, congrego, sou membro, inclusive essa semana... Estive com a minha pastora Valquíria.
O pastor Osmar, desde quando ele, né, antes dele falecer, o pastor Osmar é uma pessoa que eu sempre passei lá na igreja, sempre numa viagem, o pastor me abençoa, e eu dou essa continuidade com o pastor Osmar Goulart, que é o filho, pela consideração. Às vezes eu não sou tão presente na minha igreja devido às agendas, mas no meu telefone eu estou lá, pastor, eu estou indo para tal lugar, pastor. Eu sou o membro que dá satisfação. Embora as pessoas nem imaginam, né, por causa do meu jeitão, mas eu gosto de dar satisfação. Eu estou em tal lugar, eu estou aqui. Sempre que eu posso, eu estou lá recebendo uma oração. E é muito bom quando o seu pastor te apoia, o seu pastor te abençoa para você ir. Né? Porque tem pastor que ele fica enciumado da ovelha, quando a ovelha começa. Não, mas eu tenho que agradecer a Deus. Eu já estou há muitos anos, que é a de Sorocaba, né? Ligada à CGADB. E o meu pastor é o pastor Osmar Filho agora. Olha que benção. Mas isso é legal, né? O pastor tá sempre ciente de onde você tá cantando. Com certeza. Eu acho que isso é parte de submissão, de honra, né? É porque as pessoas acham que itinerante não tem pastor, que itinerante não dá satisfação para ninguém, que ele manda no próprio nariz dele. E eu, graças a Deus, esse princípio de honra, de honrar a liderança, ser pastoreada, para mim, é uma coisa importante. Embora os irmãos não me vejam muito na sede, mas eu vou em congregação e dou satisfação. Porque as pessoas, às vezes, não estão vendo, elas acham que você é uma desgarrada, que sai andando para onde você quer. Não é verdade. Você tem um pastor, né? Tem um pastor e tem uma pastora e tem uma igreja. Que legal. A gente já começou falando aí da música, né? Mas eu queria saber o seu início. Como que foi? Você já veio de igreja evangélica? Não, de igreja evangélica não, de berço evangélico. Berço evangélico, não. Não. Até porque essa questão do berço evangélico é meio... A gente fala, eu nasci num berço evangélico, mas a criança só vai entender mesmo as coisas quando ela começa a ter consciência. Por mais que ela nasça num berço evangélico, ela tem que ter a experiência dela com Cristo, aceitar Cristo. E eu não nasci num lar evangélico. A minha mãe era espírita, para quem não sabe. Meu pai era católico mesmo. Aquele meu roxo, pai né? era o roxo, minha mãe espírita. Dois segmentos totalmente diferentes. O meu pai ia para Aparecida, levava vela da altura dos filhos dele. O meu pai pagava voto. Meu pai era muito católico. Levava as minhas irmãs. Eu nunca fui com ele, tá? Mas as minhas irmãs. Você nunca foi na Aparecida? Eu já nunca fui, mas ele levava as minhas outras irmãs para ir. E o meu pai, eu aprendi, gente, para quem não sabe, a rezar terço. Com a minha madrinha, eu parei um tempo na casa da minha madrinha, né? No sítio. Ela me ensinou a rezar terço. Eu fiz primeira comunhão. Para quem não sabe, o povo não sabe nada disso, mas eu estou contando de primeira mão. Eu nunca contei isso em podcast. E a minha mãe, por outro lado, ela Mas você chegou a fazer só a primeira comunhão. É porque tem a primeira, tem a primeira comunhão e a crisma. Ah, sim. Eu só fiz a primeira comunhão. Antes da crisma, eu acabei, né, me convertendo, indo para a igreja. Então, eu aprendi tudo isso. Aprendi a rezar Salve Rainha, tudo. E aí, crê em Deus Pai, tudo. Por isso que fala, crê em Deus Pai. Sim. Tudo isso aí eu aprendi no terço, porque a minha madrinha me ensinou com 7 anos. E os meus pais totalmente, a minha mãe espírita, pai católico, e uma das minhas irmãs se converteu, que é a Diva, que é a minha irmã mais velha. A Diva foi a que evangelizou a família, bem dizer. E eu comecei para a igreja na separação dos meus pais. Meus pais separaram, eu tinha 9 anos. A gente ia com a minha irmã, mas não tinha aquele negócio, né? Mas quando os meus pais se separaram, nós fomos muito acolhidos pela igreja. Pela igreja mesmo, pelas irmãs da igreja. E uma das mulheres chegaram para o meu pai e pediram para eu ser babá, que ela tinha adotado uma menina, se eu podia ir ser babá dessa menininha. E eu fui para uma escola dominical. Ela era professora da escola dominical das crianças e eu fui para ajudar ela. E ela viu que eu gostei, então ela já falou, semana que vem. E ela começou a me incluir. Começou a me dar versículos para ler, texto áureo da escola dominical. Então, eu me converti, não foi num culto público, não foi. Eu me converti na escola dominical. Depois, eu passei a ser professora da escola dominical. Olha. Então, eu sempre gostei muito, tinha desafio bíblico. Tinha até uma brincadeira, que era brincadeira, mas eu considero muito séria, que é desembanha a sua espada. Atenção, desembanhar a sua espada. E aí a gente estudava muito os livros, a Bíblia, onde estava escrito, para a gente ganhar, porque sempre tinha uma caixa de chocolate, alguma coisa. Então, eu me apeguei muito, né, com Cristo através da escola dominical, aceitei Jesus, comecei a ir para a igreja, foi assim que eu me converti.
E as minhas irmãs foram também. E aí a minha família foi indo. O meu pai se converteu já com 80 anos. Meu pai se converteu, mas ficou até, sabe? Se converteu já de idade, mas ele se converteu para valer. E a minha mãe também. Os dois. A minha mãe faleceu convertida e meu pai também. Ai, que bênção. Foi assim que Deus fez na nossa vida. Aí, esse lado musical veio de quem? Tem alguém na família que é músico? A minha mãe cantava. Minha mãe cantava e eu acho que eu herdei isso da minha mãe, né? Tem eu e tem a Célia, que é cantora também, a Célia Bueno, e tem a Maria Bueno também, que é cantora. Nós somos 3 cantoras com trabalho gravado. Mas nós somos em 8 mulheres e 5 homens, né? 2 já faleceram. E eu comecei cantando na igreja. Me converti na escola dominical, comecei cantando com as crianças. Vamos ouvir o grupo das crianças. Eu solava. Então, eu fui crescendo. E aí, na gravação, eu já estava bem mais velhinha, né? Eu já estava com 20 e poucos anos. E eu comecei a vender material evangélico. E comecei a compor de uma situação que já contei em outros podcasts, desse momento que a gente está, que eu não posso deixar de falar, que eu sofri agressão doméstica, levei murro, levei tapa, levei tudo, e sentei numa calçada no centro de Sorocaba, que eu era camelô, e eu escrevi a minha primeira composição, que não era composição na minha cabeça, que era um desabafo, uma oração. É por isso que vale a pena a gente diferenciar. Esse aí não é louvor para Deus, é um louvor de oração. Porque você louva e adora orando, expondo o que você está sentindo, fazendo pedido, é tudo oração. Porque quando você adora a Deus, é você colocando Ele acima de qualquer outra coisa para resolver. Porque a adoração é dizer, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar, estou adorando. Senhor, só Tu pode me ajudar, estou adorando. Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu estou adorando. E hoje as pessoas confundem muito isso, Davi. Eles acham que a adoração é só quando eu falo, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Mas só de você colocar Deus como a solução da tua vida, é uma adoração em forma de oração, de canção, e assim vai. Aí comecei como compositora. Você esse dom da composição, você nem sabia que você tinha. Não sabia. Despertou ali na primeira composição, música. Não. Eu sempre tive notas muito boas na escola, com redação, com poema, que eu acho que esse dom já está em nós. Deus já... Só despertou, né? A gente desperta esse dom. Agora, a composição, não. Eu não imaginava que eu era, nem que seria, nem que gravaria tantas canções. O cenário, né? Sempre, quando a gente vê essa questão do cenário, né, a gente fala assim, cara, a gente nunca imagina. Tem coisa que é só Deus. A gente só sabe que é Deus porque a gente nunca imaginou viver o que a gente está vivendo, né? Nunca imaginei. Eu achei legal. Teve um programa, eu acho, que você fez, que você chamou o Rubens Gabriel. Foi? Sim, é na minha casa, então, que é o Rádio Live. O que acontece? O Rubens Gabriel vem aqui em Sorocaba e eu tava em um culto que ele tava pregando. E aí ele profetizou umas coisas na minha vida, inclusive o que a gente tá vivendo aqui. Olha que coisa. Eu falei, cara, eu fiquei admirado, assim, como Deus usa aquele homem, cara. Sim, o que aconteceu lá na minha casa também, que a minha casa é uma vila, né? Quem me segue, se não me segue, é @Vanilda Bordieri. E a Vila da Van Oficial. É uma vila, que lá tem estúdio de gravação de voz, tem estúdio de vídeo, tem cenários, tem coisa de casamento, é um lugar para fazer de tudo um pouco. E foi ele também. Deus ele usou, profetizou. sim, ele falou assim, eu vejo na sua casa lugares para gravação e tal. E está acontecendo isso também. Só que é tipo assim, você vai vivendo o que Deus promete para você e você olha e fala, como que eu construí isso aqui? Como que eu fiz isso? Tem coisa que eu olho lá na minha casa e falo, como que eu tive essa ideia? Que eu não consigo. E eu entendo que a promessa de Deus, ela quando tem que acontecer, é meio que no automático. Você faz e quando você termina, você fala, gente, onde foi que eu comprei isso aqui? Como que eu consegui comprar esse microfone? Como que eu fiz? E isso é em todas as áreas da nossa vida. Não é somente, entendeu? É em tudo. Igual você aqui, né? Tão pertinho de mim, eu não sabia que tinha aqui. Então, mas é que eu estava falando para você do cenário. Quando ele profetizou muita coisa. Ele nunca me viu na vida, daí depois ele falou, cara, falou da questão da música, né, de saxofone, flauta, mas é sempre, quando ele profetizou, eu olhava o cenário, eu falei, não, como que isso vai acontecer? Então é sempre Deus, quando ele promete alguma coisa, é totalmente oposto do que você está vivendo, né? É na impossibilidade. Eu acredito na impossibilidade de Deus em tudo, porque eu era camelô,
Falava camelô, Olha hoje é isso. comércio eventual. Mas eu era camelô, eu saía da Vila Helena, que é o mesmo lugar que eu moro hoje. Olha, entenda, quantas voltas a minha vida deu. Altos e baixos, e eu moro no mesmo lugar. E tem gente que nem sabe que eu moro no mesmo lugar. Aí hoje me fizeram uma pergunta, justamente hoje. Por que você resolveu morar no lugar do seu sofrimento? Eu falei, porque aqui é a minha história. Eu acho que não existe um Lodebar na vida de quem consegue superar a dor. E eu tenho certeza que Mefibosete, ele não esqueceu o Lodebar, é a gente que quer que ele esqueça. Porque foi o lugar que ele foi socorrido, foi o lugar que ele foi escondido para viver o que Deus tinha para ele, né? Vou até entregar aqui meu celular, que nós estamos ao vivo, mas o pessoal está me ligando. Se tocar, pode atender. E é tipo assim, eu acho que ele não esqueceu, porque a gente quer aterrorizar o Lodebar. Lodebar nunca mais. Eu acho isso uma baita de uma ingratidão. Até eu já falei isso. Ai, Lodebar nunca mais, mas no nosso Lodebar, a gente tem que crescer ali, entender que se Deus nos colocou num lugar melhor, a gente sobreviveu naquele lugar. Eu penso, né, gente? Não indo contra você. Se você quiser falar mal do Lodebar, você fica à vontade. Mas eu não. Foi assim. Eu pegava o meu material ali da Vila Helena, pegava o ônibus, o Rodrigo, o Lopes Oliveira, tudo carregando na mão dentro do ônibus, chegava lá no centro, montava a minha banca, desmontava, trazia de novo. E ali naquele pedaço eu vivi dos 12 aos 16. Aí depois voltei com 20. Com 12 anos você começou lá? Da Vila Helena fui trabalhar de doméstica. Nossa, cedo assim? Eu comprei a casa que eu trabalhei de doméstica. Ah, você sempre foi batalha Foi, guerreira, eu então, trabalhei né? de doméstica, eu cuidava das crianças, do pastor Arlindo, da pastora Marta, e cuidava do Fabiano, do Fernando, dos filhos deles. Cozinhava, né, aprendi a passar roupa, até hoje eu brinco que ela foi uma... Ela pegava muito no meu pé, ela era muito rígida comigo na questão de limpeza, e eu aprendi a gostar de limpeza com ela. Então, eu trabalhava nessa casa que hoje é minha. Entendeu? Ah, então, essa casa que hoje é sua é a casa que você trabalhava com outra pessoa. Na verdade, posso contar completo? Pode, fica à Eu vontade. tinha 15 anos e ali do lado da casa da pastora tinha um cortiço, onde eu morei nesse cortiço, que eram barraquinhos assim. Falo barracos porque era de madeira, tinha fresta, era um banheiro para todo mundo. E eu morei lá nesse cortiço e Deus mandou um profeta lá e ele sapateou no quintal e falou: tudo isso aqui é seu. E eu chorei porque eu não queria, era muito feio. Não tinha asfalto na época. Tinha um homem que ele catava lavagem, fedia de vez em quando lá. E quando ele falou isso, que Deus ia me dar aquele lugar, eu chorei, porque eu falava assim, Deus tem coisa melhor para mim, gente. Não é isso que Deus quer. Daí eu falei para ele, Deus não quer isso aqui para mim, não. O profeta profetizando. Sim. E eu falando, Deus não quer isso aqui para mim, não. Aí ele olhou para mim e falou assim, pois é seu. E você está enxergando de um jeito. Mas aqui você vai viver todas as fases da sua vida. Nossa. E aí passou aquilo ali e eu comprei. Comprei o lado A, o lado B e agora comprei, por último, a casa que eu trabalhei mesmo de doméstica. E realmente, tanto a direita quanto a esquerda, o Senhor me deu. E começando com... sempre trabalhando... Sim, eu era doméstica, daí eu morava na casa dos outros, troco de comida, de ter uma casa, porque meus pais se separaram. E o meu pai foi embora, ele veio, morou um ano em Sorocaba e foi embora, daí eu fiquei. Sozinha? Eu fiquei sozinha morando na casa do pastor. Você teve que amadurecer muito rápido. Eu fiquei sozinha, sem nenhum parente, por quê? É um lado triste da minha vida que eu queria poupar um pouco de contar, mas eu acho que eu preciso para as pessoas entenderem. O meu pai, ele ficou cego, ele perdeu a vista. Meu pai era um sorveteiro, tem até rua com o nome dele na cidade de Itaquarituba, tem banco. Meu pai era muito conhecido, a sorveteria do meu pai era muito famosa. E uma pessoa, um empresário, trouxe o meu pai de Itaquarituba, que é interior, para Sorocaba, para ensinar a fazer o sorvete que meu pai fazia, que era muito bom mesmo. E aí o meu pai foi ficando cego e a gente morava na casa do meu irmão. E a minha cunhada, que já faleceu, ela era muito rígida com a gente, criança. Isso eu tinha de 10 para 11 anos. Né? Eu ia fazer 12, porque eu fiz 12 já nessa casa. E ela, às vezes, pegava alguma coisa para a gente fazer, serviço, a gente lavar roupa com graxa.
E isso é uma coisa que eu às vezes não conto para poupar, às vezes, os meus sobrinhos, mas eu acho que a gente tem coisa que faz parte da nossa vida. Da nossa história, né? Então, a gente, de vez em quando, apanhava, nós fomos tirados da escola, nós fomos impedidos de estudar. Nós três, eu, a Laca e a Célia. Vou contar porque uma hora a gente tem que contar. E aí, quando ela pegou um tanto de roupa para lavar, eu me rejeitei. Eu falei que não ia lavar, eu era uma criança. Eu era uma criança de 11 anos nessa época, que ia fazer 12. E eu acabei avançando na minha cunhada. Eu avancei. Que feio, né? Mas eu fiz isso. Era tanto sofrimento, já sem a mãe, não podia estudar. Era muita coisa que a gente estava passando e eu sempre fui a mais briguenta. As pessoas não entendem. A gente tem um instinto de se defender. Todo mundo tem. Uns acabam se submetendo, mas naquela hora eu não quis aceitar aquilo ali. E eu estava deitada. O meu irmão, que hoje tem o maior carinho por ele, já perdoei o meu irmão, né? Nem toco muito nesse assunto, mas estou falando isso num podcast. Eu estava dormindo, era 11 horas da noite, e eu fui acordada com um puxão de cabelo e me jogando no chão. O meu irmão me tirou do sofá, que eu dormia no sofá, e ele me expulsou de casa. Ele falou, já que você não vai obedecer, e meu pai chorando. Essa cena, as minhas irmãs lembram disso, chorando, meu pai cego. Ele falou, não faz isso com a menina, mas eu fui expulsa da casa com 12 anos. Eu tinha 11 para 12, na verdade. E eu saí para a rua. Eu saí lá do Jardim Vera Cruz e andei a noite inteira procurando a casa do pastor. E eu andei a noite inteira, eu cheguei às 8 horas da manhã, bati na porta da casa do pastor, que eu sabia onde ele morava, e vim perguntando onde é tal lugar. A madrugada inteira, eu tinha só 12 anos. Que é uma coisa que também nunca contei em lugar nenhum. E quando eu cheguei, eles me deixaram ficar lá. Eles me deixaram ficar e eu falei assim, olha, eu vou ficar aqui para trabalhar. E foi. Aprendi a limpar melhor a casa, lavar roupa, passar roupa, que antes tinha aquela esquina que não podia dobrar. Eu aprendi a fazer muita coisa, eu aprendi a ser gente, eu aprendi muito cedo a trabalhar. Então, mais ou menos isso. Essa parte eu nunca tinha contado, mas amém. Falei em primeira mão, né? Mas consegui. É que depois que sai um nó da sua garganta, você quer falar tudo. Sim. Porque tem muita gente que talvez passando o que eu passei e as pessoas não entendem. Mas olha onde Deus me trouxe. Com todas as experiências. Detalhe, eu nunca culpei a igreja. E quando falo de grupos isolados na igreja, é para alertar, mas nunca para falar assim, a igreja me feriu, porque eu odeio essa frase. Pronto. Mas tem coisa que a gente passa na vida que serve como testemunho, né? É que nem você falou, às vezes a gente tem essa vontade de falar algo em algum momento, e você pode ter certeza que Deus vai usar aquele momento que você está falando para tocar em alguém, né? É sempre sobre outra pessoa, né? Porque a gente conta e fala assim, mas por que eu tô contando isso? Aí, de repente, a pessoa fala, olha, você falou algo que ninguém, me tocou. Não é para ofender. Eu já guardei muita coisa para não ofender sentimento dos outros que me sufocaram durante a vida inteira. Hoje eu já tô com mais de 50, então já posso falar que eu já tô quase uma idosa. Ah, imagina. Mas que bênção. Nossa, que história. A sua história é bem parecida com a minha. Nossa, que coisa. Eu tô me identificando muito com essa história. Foi. E aí eu cresci muito. Daí eu aprendi a trabalhar. Eu não tenho preguiça. Nunca tive. Eu já fui doméstica, eu já trabalhei de venda na rua, já trabalhei de venda em shopping. Eu já trabalhei, graças a Deus, entendeu? Então, você vai aprender. Mas aonde você chegou assim? Imagine, quando você estava passando por tudo isso, você pensar onde você ia chegar, né? Imagina. Nunca. O sonho de toda moça que trabalha, às vezes, numa casa é ter um casamento, ter uma casa. E, no meu caso, o meu sonho era ter uma casa de 2 cômodos, porque eu via a casa da minha irmã tão arrumada. Tinha uma irmã que tinha a casinha tão arrumadinha. Ela morava em 2 cômodos, que é a Lita, minha irmã. Ela tinha uma casa tão limpinha e tão arrumada que ela fazia a gente sonhar com uma casa igual a dela. Não tinha nenhum outro tipo de sonho, a não ser, quando eu casar, vou ter uma casa de 2 cômodos. Os sonhos vão mudando, né? O sonho da gente muda cada época da nossa vida. Mas e a história dessa música aí que você estava contando? A primeira música foi a 100 Palavras, que você escreveu. Eu tive um relacionamento, difícil. Eu contei num outro podcast, eu passei por um abuso, por um grupo da igreja, né? Eu passei por um abuso. Então, eu fiz um casamento também meio que arranjado. São coisas que você vai acarretando de coisas erradas que você vai fazendo.
aceitando na sua vida. Tem bastante religiosidade nesse caso também, muita né? religiosidade, que hoje a gente já pode falar um pouco mais aberto sobre esses assuntos. E com 1 ano de casado eu comecei a apanhar, porque eu acho que a agressão, você não precisa fazer nada. Quando você convive com pessoa agressiva, se você falar, não gostei da água, você apanha. Gostei da água, apanha. Eu não quero, apanha. Então você não tem essa coisa de agressão. Ela é tão complicada que as pessoas falam, mas é igual mulher de bandido que gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, que fique bem claro. Ninguém quer ficar num relacionamento que ela é oprimida, que tem medo de falar. Ninguém quer nada disso. E antigamente era, você tem que orar, você tem que orar, você tem que buscar. Deus vai fazer, Deus vai mudar, e você vai acreditando. E eu sempre digo, eu acredito que Deus muda, eu acredito que Deus faz. Mas existem situações que você tem que fugir, que foi o meu caso. Eu fugi. E o Sem Palavras, eu tinha acabado de levar um murro, eu tinha apanhado, eu tive o meu pé quebrado. Então, eu passei por muita coisa. Hoje eu posso falar sobre violência, que eu já falo há muito tempo atrás, apesar de ter explodido na pregação da pastora Helena Raquel, é uma coisa que eu já falo há muito tempo. Eu não sou uma pessoa que conta a história. Eu não sou uma pessoa que prega sobre agressão. Eu sou a vítima, que eu passei e sobrevivi à agressão. E aí você escreveu, nesse momento você escreveu essa música. Sem palavras. Você sentou e veio na mente e você começou a escrever. Eu estava chorando, por isso que eu falo assim, quando você senta e chora. Eu sentei e comecei a chorar. Daí eu falei assim, Deus, não adianta eu ficar sentada aqui. Aí veio a segunda parte que fala, apenas dobre o seu joelho, e se você não tiver palavra, chora. E quando eu fiz essa canção, eu realmente levei ela como uma oração. E essa canção já consolou pessoas que estavam com um parente no hospital, já consolou pessoas que perderam pessoas, já consolou gente que está passando ou passou o que eu passei. Então, não foi só uma composição de desabafo, embora eu classifique uma oração no Sem Palavras, foi uma canção que Deus me deu para me consolar. Primeiro eu fui consolada, porque quando eu me sentia muito triste, eu cantava, mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Porque aí a música ninguém questiona. Por que você está cantando isso aí? Porque qualquer coisa que eu ia falar, eu era ameaçada. Então, quando eu comecei a cantar, não tinha questionamento. É por isso que muitas pessoas se identificam com muitas letras. Nossa, essa música é forte mesmo, né? Essa música... E é uma bênção na minha vida, e tenho certeza que na vida de muita gente. Quando você escreveu essa música, depois quem que fez os arranjos? Como que foi o processo? Foi assim, agora eu vou contar a parte B. Quando eu gravei, eu morava aqui na Vila Carvalho, vizinha do pastor Pinheirinho, que é o pai da Marlene, que é da dupla Júlio César e Marlene, que infelizmente hoje eles não estão cantando mais, só que eu não posso tirar isso da minha história, né? Eu tenho gratidão por aquele momento do que Deus fez através da vida deles. O pastor Pinheiro estava sentado na frente da casa dele e eu vi ele sentado, eu tinha acabado de escrever e eu sempre fugia para a casa deles. Quando eu apanhava, era para lá que eu ia. Um lugar de refúgio, né? Pastora Neuza, pastor Pinheiro. Aí eu falei, pastor Pinheiro, o senhor acredita que eu escrevi um hino? Eu era muito simples, meu Deus do céu, eu queria ter aquela simplicidade. Eu não tinha muita noção das coisas, sabe assim? Eu fiz um hino. O senhor quer ouvir? Aí ele falou, cante. Ele nordestino é cante, minha filha. Aí eu cantei, quando eu olhei, ele estava chorando. Aí ele olhou para mim e falou assim, cante de novo. Aí eu cantei de novo. Ele fez eu cantar umas 4 vezes. Aí ele disse, bote numa fita. Mas a melodia já vem junto? Junto. O jeito de eu compor já vem melodia e a letra. Aí ele falou assim, ele grava numa fita, minha filha, que eu vou levar para o Júlio César e Marlene gravar. Aí eu falei, eles não vão nem olhar, pastor, porque embora ele era pai da Marlene, ele falou assim, minha filha, eu vou levar, bote numa fita. Só que quando ele falou isso, e eu aconselho, quando Deus te der uma oportunidade, abrace. Abrace a oportunidade. Vou falar de novo. Se Deus te der uma oportunidade, abrace e se enfie naquela oportunidade. Eu fui para minha casa, eu escrevi 6 hinos, um em seguida do outro. Eu descobri que eu era compositora assim do nada. E aí o que aconteceu? Eles foram e gravaram todos os hinos que eu escrevi. Num CD. Todos os hinos que eu escrevi. E sempre com a melodia e letra. A melodia e letra. Aí, depois deles vieram...
a Dalvinha, Keila Miranda, a Cassiane, Lauriette, Elaine de Jesus, Andréa Fontes, Rose Nascimento, Cristina Mel, Eliane Silva, e vieram muitos. A Célia, minha irmã, gravou muitas músicas minhas. E eu comecei como compositora. Mas foi rápido assim esse processo? De uma hora para outra. A Meu composição. Deus. O meu sofrimento gerou em mim uma pérola. Eu sou uma verdadeira ostra. Ai, gente, isso aqui é muito legal. Eu sou uma ostra. Uhum. Que ferida produzir grandes pérolas Nossa, para porque, Deus. tipo, você já pensou, você escreveu uma música, aí você tem as pessoas que você tem como inspiração, né? Que nem essas pessoas que você falou, a Cassiane e tal. Sim, Você elas imagine, gravando música. Não, aham. você pensar e falar assim, cara, nunca passar na sua cabeça que um dia Nunca. alguém E ia gravar... eles vinham na minha casa. A Elaine de Jesus, ela vinha ali na minha casa. Eu morava numa casinha, meu Deus do céu, nem guarda-roupa eu tinha, era uma caixa de papelão. E ela vinha, trazia compra para mim. Eu tenho uma gratidão pela Elaine de Jesus muito grande. Eu falo isso sempre. A Elaine de Jesus, ela vinha com um gravador desse tamanho. Vamos compor. Vamos fazer um hino para mim. Aí eu fiz aquele hino para ela. Para fazer a vida ter outro sentido, é preciso conquistar, confiar e encontrar um grande amigo. Que, na verdade, eu compus para uma amiga minha, que é a Raquel Farias, que é aqui de Sorocaba. E a Elaine de Jesus gravou. Então, ó, para você ver... Essa resposta é muito comprida, Davi. Não, pode. Ó, o Sérgio Sass esteve aqui. O Sérgio Sass esteve aqui. Foram 3 horas de podcast. Então vamos ver se a gente bate o recorde. Não, eu não posso ficar até muito tempo. Ai, mas... E aí, fica à vontade, tá? Eles começaram a gravar as minhas composições e eu continuei sendo camelô. Eu ganhava cesta básica. Eu compunha um hino. O valor dos meus hinos era, é uma cesta básica. Eu trouxe aqui uma compra. Eu trouxe aqui um vestido. Era assim. Aí eu comecei a ver que era uma provisão para minha vida. Aí... Não, mas nesse caso você tá trabalhando em camelô, mas já o seu zinho já tá sendo gravado eu pela Cassiane, pela Elaine. Sim, eu trabalhando lá de camelô. Aí que eu comecei a trabalhar de camelô em 94. Uhum. Eu só gravei em 98, filho. Pra você ter ideia. E era mais difícil antigamente, né? Era, só de que aí o que tal. aconteceu? Eu gravei, aí estourou uma música. E aí eu tô lá comprando Bíblia, eu ia sozinha para São Paulo, minhas mãos tudo calejada, carregando aquela montoeira de Bíblia, pegava metrô, pegava ônibus, vinha, trazia para Vila Helena, da Vila Helena eu ia para, sabe, aquele negócio, aquela luta. Daí um dia eu cheguei na loja do Oswaldo Nascimento, que já em memória, aí ele olhou para mim e falou assim, viu, eu tô vendo aqui, você é essa menina aqui, essa Vanilda? É você, essa Vanilda Bordieri? É você? Eu falei, sou eu. Você é compositora? Eu olhei bem para ele, diante do céu. Eu disse assim, eles falam que eu sou compositora. Eu não sei se eu sou. Eu já fiz todo esse hino, mas eu não sei. Assim, porque eu não tinha noção do que ele estava perguntando. Aí ele falou assim, me traz um repertório de fogo. Como é que é hino de fogo? Ele falou, de hino de fogo. De forró, de hino assim para cima, que eu vou gravar você. Ele nunca tinha me visto cantar. Nunca tinha me ouvido cantar. As oportunidades, que nem você falou, né? Eu falei, como é que é? Ele falou assim, você canta aí um pedacinho para eu ver? Daí eu cantei. Daí ele falou, se você me trouxer um repertório, eu vou gravar você. Só que eu só quero hino de fogo. Eu fui para minha casa e numa noite eu fiz 15 hinos. 15 hinos de 15 fogo? 15 hinos. E numa noite coloquei a voz nos 15. Por isso que minha voz... Eu tinha bronquite, mas eu fui pro estúdio, coloquei a voz e ele lançou mesmo. E eu nunca mais parei. Não, mas aí você começou já a cantar na igreja também? Na sua igreja, os seus hinos... eu já cantava hino da Sofia Cardoso. Não, mas os seus hinos, você não cantou na igreja ainda? Não, nem nessa sabia. Época? Não, Nossa. Eu cantava hino dos outros, eu não tinha noção. Quando que foi que você começou a cantar os hinos seu na igreja? Em 98 para 99. E a sensação de ver a igreja cantando seu hino? Meu Deus do céu, pra você ter Não, ideia. Isso é forte, né? Os cantores mandavam fita VHS Sim. para eu assistir a igreja cantando. Aí eu vi aqueles congressos enormes, eu chorava, eu disse, meu Deus, eles estão cantando uma composição minha. Agora, quando eles cantavam comigo, aí o negócio, meu Deus do céu. É muita emoção. O Rubens Gabriel profetizou isso na minha vida. Ele falou, não, eu tô vendo que Deus vai te dar composições e tal.
passa essa unção aí pra mim. Vou ver se eu passo algum sofrimento pra ver se... É assim, ó, a composição é como uma torneira. Quem tem o dom... Não, eu tenho 4 escritas já, né, que eu fiz, mas eu aproveitei, porque eu não canto, eu só toco, né? Todo mundo me conhece como saxofonista. Não como um cantor, eu não canto nada, de verdade. Então eu escrevi essas músicas porque eu estava estudando a Bíblia e sempre foi inspiração a Bíblia mesmo, de pegar e escrever e tal. Muito legal. Mas ele profetizou isso e tudo que ele profetizou tem acontecido. Tudo, meu filho. Nossa, e vai acontecer. Vai acontecer mais ainda. Mas eu fico pensando, mas como que... Por isso que eu fico na perguntando minha pra você. época não tinha nada de IA, de tecnologia, não tinha Nossa, Instagram, você já tinha escrito várias. Não tinha nada. Não tinha nada na minha época do que eu vejo hoje. Eu falo assim, meu Deus, porque eu sou metade da minha vida analógica e metade digital. Sim. Porque quem tem mais de 50 já pegou... Eu peguei quase 25 anos da minha vida no analógico, para depois passar pro digital. Sim. Mas é muito legal. Mas é muito legal. 33, eu nasci na época, tinha Poli. Apesar que TV, né? o Instagram, ele começou em 2012. Olha para você ver. Faz pouco tempo. Eu vivi 40 anos sem a tecnologia que existe hoje. Mas o processo da questão vamos dizer, da fama, foi natural para você, né? Acontecendo. Eu não vejo essa fama. Pra mim não faz diferença. Você tem quase 1 milhão de Sim, de mas seguidores. É tipo assim, eu não me apego a nisso. Quem me conhece sabe. Porque, por exemplo, Deus me deu muita coisa. Eu moro no mesmo lugar, eu continuo a mesma pessoa. Lógico, as pessoas que olham nas redes sociais, elas colocam uma identidade em você. Sim. Se você está muito arrumado porque você é metido, arrogante, soberbo, não. Mas eu dentro, junto com a minha família, no meu dia a dia, é claro que muita coisa muda devido ao seu nome, as coisas que Deus vai te dando, mas eu não convivo com essa... Eu não tenho blindagem de esse glamour, né? Da fama. Eu não sei qual é esse glamour de fama. E faço evento, eu já fui para quase 30 países, já fui 2 vezes para o Japão, para a Europa eu vou direto, Estados Unidos, mas eu não vejo isso como eu vejo isso como um cumprir de promessa de Deus, e que legal, e vejo que Deus pode fazer na vida de qualquer pessoa, não é exclusividade minha, entendeu? Porque tem gente que olha para a fama como exclusividade dele. Quer pregar como eu prego, mas não quer orar como eu oro. Quer andar por onde eu vou, mas não quer vestir o meu sapato. Não quero que ninguém calce o meu sapato. Eu não quero que ninguém seja abusado, não quero que ninguém seja agredido, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei para chegar onde eu cheguei. Porque Deus tem caminhos novos para as pessoas. E tem gente que nunca vai passar pelo que eu passei e vai ficar muito mais conhecido que eu. E daí? É como aquele trabalhador, que um começou a trabalhar de manhã, o outro à tarde, outro mais tarde, e todo mundo recebeu igual. O salário quem faz é Cristo, e o sucesso de cada um é ele que determina. A gente tipo assim, porque a gente vê muitas pessoas, a gente até conversa aqui no podcast, quando a gente começou esse trabalho, a gente começou a convidar algumas pessoas, né? Daí eu comecei a entrar em contato com pessoas que a gente tem inspiração e tal. Cara, eu até falei pro Austin um dia, eu falei, nossa, cara, não sei se eu quero continuar isso, porque a primeira coisa, quando a gente está começando um trabalho, como a gente está começando agora, as pessoas, primeira coisa, elas vão ver o número do Instagram, quantas pessoas tem, quantos seguidores, se aquilo é bom para mim, se não é. Aí você fala, cara, como assim? A gente está falando aqui de Jesus, está falando da palavra. Tem pessoas que cobrou, tipo assim, R$1.500 para vir aqui conversar. Tipo assim, falar da palavra de Deus, pregar para as pessoas que vão nos ouvir. Aí eu não entrava na minha cabeça isso. Mas olha, eu vou defender os dois lados, que eu sou muito justa naquilo que eu falo. Muito justa naquilo que eu falo. Você está começando. Você também não quer trazer gente sem casinha. Isso. Não, eu até tipo trago. Assim, na verdade, é o modo de dizer sem casinha o quê? Que não tem uma história, que não tem uma base, que não tem alguém para falar. Isso. A pessoa que ela já tem uma caminhada, não estou falando por mim, eu estou falando para você entender que eu tenho que ser justa com todo mundo. Porque ela fala assim, tá, eu vou lá, mas vai acontecer o quê? Quem é essa pessoa que eu estou indo? Porque até você ficar com credibilidade, é natural que as pessoas falem assim, eu vou lá, não sei como é que é, o que o cara vai perguntar, às vezes vou lá e vou me queimar. Então, tem os dois lados. E essa questão de valores, vamos supor, eu não sei quem é a pessoa, né? Mas ela vai trazer benefício para você, que você vai poder aumentar o seu investidor, o seu investidor vai olhar também, porque ele não é crente.
A pessoa que vai te patrocinar nem sempre é crente. Ela vai olhar, deixa eu ver quem vai. Você talvez não tenha. Às vezes você tem 10 mil seguidores, um exemplo. Mas você traz uma pessoa de 2 milhões, de 3 milhões... O que você vai vender para o seu patrocinador? Já é uma conversa aqui que a gente tem que ter essa conversa. Você falou, olha quem eu recebi. Olha quem eu recebi. Ah, não, o cara está começando, mas já está começando bem. Então, tem os dois lados. Porque por mais que a gente vá falar de Jesus, não é o meu caso, que eu sou aqui sua vizinha. Entendeu? Por mais que a gente vá falar de Jesus, sempre quando alguém coloca um preço, essa pessoa sabe que ela vai trazer um resultado, talvez, para você. E você vai ter resultado em cima dela. Porque vai chegar uma hora que você também vai cobrar para as pessoas virem. Escreva o que eu estou te falando. É mesmo? Vai. Será? Eu acho que... Grava acho que isso aí. Pode Hoje gravar, é dia pessoal. 25/5/2026. Eu estou no... A Graça Cast. A Graça Cast. Vai chegar uma hora que vai ter tanta demanda para as pessoas quererem vir participar, que aí você vai poder falar assim, olha, só que a gente tem um valor tanto para você participar. Porque você vai estar do outro lado da moeda. Ah, eu acho Porque que a não, Su vai, escreve, vocês estão gravando isso aí, vou pegar essa parte. Pode, ó, Você sabe pode por quê? salvar Vem cá, isso aí. Você conhece quais podcasts enormes você conhece? É gospel, você fala, cristão? Eu acredito, o do Yang. Sim, esses são os dois que você citou. Você acha que todo mundo que vai lá porque ama ele ama todo mundo? Existem parcerias. E existe dinheiro que rola, porque vai para... Lógico, gente. Se ninguém falou isso para você, eu falo aqui para você no seu próprio podcast. Que bom, hein? Porque você vai crescer, você não vai ter condições. O número de visualizações, hoje você está começando, mas você vai chegar num nível que você vai escolher quem você quer trazer. Entendeu? Para você ter uma ideia, a gente está começando o trabalho, certo? Sim. E a gente está escolhendo pessoas que a gente vai trazer. Exatamente. Mas Agora, assim, ó, 100 pessoas, por exemplo, quem começou esse podcast são pessoas, pastores aqui da região, simples, mas que carregam uma mensagem. Sim, e a mensagem de Cristo não é o podcast. A mensagem de Cristo é o meu dia a dia, que é uma coisa que a gente não conversa. E a gente espiritualizar oportunidades, grava bem isso. Para você, um dia, você vai falar, bem que a Vanilda me falou. Eu estive na casa de cantores, quando eu estava começando, eu ia para a igreja, era 25 CDs, mas eles já ganhavam R$2.500, R$3.000 de oferta. Eu me escandalizei. Meu Deus do céu, onde já se viu cobrar da igreja? Onde já se viu não sei o quê? Hoje, a minha realidade é outra. Eu sei as despesas que eu tenho. Hoje, eu estou do outro lado da moeda. Entendeu? Por isso que você está falando isso para mim. Exatamente, porque hoje você é um podcast que está... como você disse, começando. Mas amanhã, o seu podcast não vai ser só mensagem, vai ser um negócio. É um negócio. Quando você tem que pagar quem está ali do outro lado, cuidando do áudio. Você tem que pagar quem está fazendo a filmagem. Você vai ter despesas aqui. A troco do que você vai trazer alguém? É só pela palavra? Então, você não precisa de patrocínio. Não sei se você está me entendendo. É coisa que a gente tem que conversar aqui, assim. É porque é uma conversa. Sim. É de Cristo, é sobre Cristo, mas existem pessoas, por exemplo, a pessoa vai vir para o seu podcast. Ela mora lá em São Paulo, ela vai ter despesa para vir no seu podcast. Ela vai abrir mão de outros compromissos para vir no seu podcast. Vai falar, vai embora, você vai ser abençoado, você vai ter visualizações e, dependendo da pessoa que você trouxer, vai elevar o nível do seu podcast. Entendeu? Então, grava isso, porque eu tenho medo de ficar preso em palavras. Esse conselho que eu estou te dando vale ouro. Ainda bem que tá gravado, né? Porque olha... Vai estar gravado e você vai falar assim, um dia a Vanilda falou e eu me escandalizei, mas a verdade é essa. Mas eu posso falar para você algo que eu penso hoje que deve ser da mesma forma que você pensava, que você acabou de falar. E eu quero que você me entenda. Tá? Por favor. Ué, tipo o podcast é seu. Eu tô conversando. Não, é porque eu vi um podcast que você acabou de falar e eu vi um podcast que você falou que você cobra pra ir tocar, certo? Não. Pra ir cantar, desculpa. Pra ir cantar, eu canto de graça. Você canta de graça. Eu canto de graça. Eu canto de graça. Você não cobra da igreja? Eu cobro pra ir cantar. As despesas que você fala? Não, eu cobro pra ir no evento. Existem 3 tipos de evento, que é isso que as pessoas confundem. Eu sou missionária. Você acha que eu cobro para ir no campo missionário? Não. Quando Deus me manda? Não. Eu pago todas as minhas despesas e vou. Agora, evento pré-agendado. A pessoa quer fazer um congresso. A pessoa vai divulgar o congresso. A pessoa vai ter mídia do congresso.
Aí ela me liga na minha casa, quanto é? Aí tem um valor, dependendo da festa. Eu não vou de graça sair da minha casa, não é para cantar, porque eu canto de graça na minha casa. A pessoa que vai na igreja, às vezes, não pagou nem um centavo, e geralmente são essas que reclamam. E se a igreja me ligar e falar assim, ó, é tanto, é estabelecido? Não, irmã, se estabelecer, a gente não traz a minha irmã. Eu fico na minha casa, não é porque eu sou arrogante. Não é porque eu sou arrogante, porque é um evento pré-agendado, programado, é um evento que a igreja está se preparando para fazer. E nós que somos evangélicos, nós temos uma dificuldade, a gente tem raiva de ver um outro crente sendo abençoado. Por quê? A prefeitura tem uma verba da cultura para destinar para a cultura da cidade. Hoje a música gospel é considerada cultura. Tem até o dia da música gospel. Eles preferem que a prefeitura invista 1 milhão numa música que fala de adultério, de traição, de chifre, de bebedeira, de matança, de tudo quanto é coisa, do que um crente ir lá e a prefeitura destinar 200 mil. Mas não é para o cantor esses 200. Atrás de uma pessoa que está fazendo um show, tem uma equipe de, no mínimo, 30 pessoas. Quem são as 30 pessoas? Mais ou menos, eu estou falando. São os músicos que vão tocar. É a produção que vai estar lá preparando camarim, preparando a sua casa que você vai deixar. Se tem filho de menor, tem que ficar alguém cuidando. Aquela pessoa não é o seu ministério. Ela faz parte do seu trabalho. Mas eu, como crente, tenho raiva de imaginar que um crente ganhou 100 mil, mas não protesto de uma prefeitura pagar 1 milhão para alguém falar de adultério e de outra coisa. Por quê? Ah, mas não pode misturar o nome de Deus. Você prefere que o diabo ganhe? Falando o nome do diabo. Então, é essa consciência que a gente não tem, que não está tirando dinheiro de ninguém. Da igreja, por exemplo, por exemplo, tem uma igreja lá. Aí eu quero chamar você para ir lá. Por que você quer me chamar? Não, tipo assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui para construir isso, que eu quero que você entenda. Vamos conversar, porque esse aqui é o assunto que dá mais polêmico, mas eu gosto de falar. Não, meu pensamento, eu sou músico e eu também estou começando a pregar agora nas igrejas, certo? Não cobre para ir, porque você está começando. Exatamente. Não, mas mesmo assim, eu sempre tive na minha mente... Vai chegar uma hora que você não vai ter condições de manter. Então, mas eu sempre tive na minha mente o seguinte, eu sempre toquei na igreja, certo? Quando me chamam para ir tocar sax lá, instrumental, sempre fui, não cobrava nada. É só a despesa mesmo, por exemplo, sair da minha casa, pagar a gasolina, algo para comer. Mas é despesa, mas então, é cobrar. Essa despesa, mas eu nunca cheguei e estipulei um valor para a igreja. Me pague tanto para ir aí. Porque... Eu tive uma fase que eu não fazia isso. Então, mas eu quero que você entenda por que a minha mentalidade é assim. Eu penso assim, o culto, vamos falar da igreja. Não é o culto que você está cobrando. Não, eu quero, deixa eu falar para você entender. aí você fala, porque eu quero ouvir isso de você. Ver, tá. Por exemplo, quando o culto é para quem? Para Deus. Certo. Uhum. Deus me deu um talento, eu vou lá na igreja, toco para Deus. As pessoas vão lá para louvar a Deus. Sim. Você vai na igreja para cantar para Deus, certo? Sim. Você não canta para as pessoas, porque o dono da igreja não é o pastor, é então, Deus. Então aqui no podcast eu posso cobrar, porque aqui não é culto. Não, estou te dando um exemplo. Não, estou dando um exemplo da igreja. Por exemplo, Sim. Pessoas que cobram lá para um valor fixo para cantar numa igreja. Eu não acho errado a pessoa, por exemplo, a igreja abençoar a pessoa com uma oferta. Eu só acho errado a pessoa estipular um valor, tipo 30 mil, tem pessoa que faz... Que igreja que dá 30 uma mil? Igreja. Que igreja, me fale, cite uma igreja que dá 30 mil. Cita uma igreja que dá 30 mil, porque se a igreja dá 30 mil para um cantor, essa igreja merece um abraço, um aplauso, porque você tem dinheiro, igreja. Você é uma igreja abençoada. Porque se a igreja tem condições de dar 30 mil para um cantor, essa igreja é muito rica. Essa igreja é muito rica. Eu tenho certeza, porque se ela tem condições de dar 30 mil, o cantor estipulou. E detalhe, por que a igreja se submeteu em dar 30 mil se ela é pobre? Isso. É isso que a gente não pesa. E se o pastor também não é dono da igreja? É assim, ó. Mas então, terminando, só para fechar. Eu entendo. Aí, beleza. Eu sei onde chega então, essa conversa. se o culto é para Deus... Sim, para Deus. Nós somos irmãos, certo? Eu sou convertido, você Sim. é convertido, nós somos irmãos em Cristo. Quando eu vou numa igreja adorar a Deus junto com meus irmãos, porque eu sei o que é igreja, o que é corpo, eu vou juntar com meus irmãos para adorar a Deus com o talento que Ele me deu. Se eu tenho uma composição, é feito para Deus, enfim. Aí eu tenho essa mentalidade de igreja e de cristão. Aí eu vou lá para cantar na igreja. Se eu cobro algo da igreja, é a mesma coisa eu falasse para Deus, eu vou lá para te adorar, mas eu quero um valor.
Não, em mas troca por que da que eu adoração. tenho que ir lá na sua igreja? Não, mas É um exemplo. a gente tipo, não tá para a obra- servir a Não, obra. mas não. Servir congresso, servir... a Não, pessoa eu está te entendi o agendando. congresso, Não. essas partes que você falou de Sim, prefeitura, mas quem falou eu que eu não concordo. vou Mas numa não, igreja? eu não tô falando de você, eu só Não, tô falando para eu tenho você. que falar por mim, eu não posso falar pelos outros, porque eu Aham. nunca cobrei 30 mil da igreja. Eu queria saber que igreja é essa que Mas, paga, porque eu mas quero... você acha certo isso? Eu acho, se a igreja pagou, eu acho. Por que que eu acho? Estipular valor? Eu pra acho, igreja? sabe por quê? Você sabe qual é o amor dos irmãos? Ah. O tamanho do amor dos irmãos? Essa igreja que pagou 30 mil, quantas pessoas ofertaram? Todo culto que você vai, você oferta? Todo culto. Não, eu dou meu dízimo na igreja. Não, né? oferta. Dízimo é Não, uma... não é todo culto. Então, não saiu do seu bolso. O problema é que a pessoa que nunca oferta, a pessoa, ela fala assim, tirou o dinheiro da igreja. Qual dinheiro? Qual dinheiro que essa pessoa tirou? Ah, tirou o dízimo da igreja. Qual dízimo? Entendeu? O problema é que sempre dá essa polêmica. Ah, eu acho errado estipular. Quando você vai por amor, você não estipula nada. É o que eu te falei, eu tenho um campo missionário. Você mantém algum missionário? Não. Eu mantenho missionário. Um exemplo. Uhum. Não estou falando para me aparecer, porque eu incentivo as pessoas a manter missionário, que é o campo mais fértil. Por exemplo, quantas agendas na sua cabeça eu dou para o campo missionário? Não faço ideia. Quanto das ofertas que eu ganho eu dou para o campo missionário? As pessoas, elas só olham o que você cobra, mas elas nunca procuram saber onde você investe. Não vai. Não vai. E detalhe, a igreja te convidou, irmã, quanto é para você ir? Tá, onde é a igreja? Não, a gente vai ter uma festa. A gente vai ter uma festa. A gente convidou fulano, ciclano, beltrano, tatananá. Eu canto desde 1998, que eu canto, que eu componho antes. Uhum. A pessoa sempre chegava para pedir uma composição, falava assim, irmã, de graça recebeste, de graça dai. Tá, ela vai dar de graça quando ela gravar? Me responde. Se colocar no Spotify já não é de graça. Né? Não é, nunca foi de graça, porque ela colocava no CD e vendia o CD. O compositor ficava para trás. O compositor, às vezes, dava a composição porque ele queria ver a música dele no CD. O que acontecia? A pessoa vendia o CD, ganhava o dinheiro, o compositor ficava lá para trás, nunca mais. Que receber de graça é esse? Se eu dei de graça, por que ela não deu de graça para os outros? Porque quando chegou na vez dela, que é a mesma coisa com a igreja, que eu te falei aqui, cuidado no que você fala para não ficar preso nas suas palavras. Eu, como não tenho medo de falar, eu não sou hipócrita, porque a pessoa às vezes não cobra, não estipula, chega lá na igreja e fica contando história triste para pegar dinheiro. Ai, Deus sabe que eu tenho aluguel para pagar, Deus sabe, eu fui em outro lugar, Deus usou um irmão e me deu dinheiro. Para mim é a mesma cobrança. É muito mais hipócrita, porque daí Deus está vendo que você está sendo falso com a igreja. Pelo menos você falou, irmão, é tanto para eu ir, é aquilo ali, pronto, acabou. E não é cobrando para adorar, porque o culto que é de Deus não passa pelos homens, nem o hino que é de Deus, porque Deus é aqui, ó. Os homens aqui. Até quando eu estou cantando, eu estou cantando a mensagem que vai para o coração das pessoas, é só para incentivá-las a adorar a Deus, incentivá-las a buscar a palavra, porque a adoração Deus vai dividir com homens. Não divide. A adoração que é minha para Deus é aqui, ó. Antes de sair na minha boca, ele já sabe a intenção do meu coração. Então, a pessoa fala assim, ai, de graça receber, de graça dar. Quando é a vez dele. Mas quando chegava a vez dele, que ele ia vender, ô, irmão, me dá um CD. Não, irmão, isso aqui me custou. Entendeu? Custou o quê? O que custou para ele? Porque daí ele sentiu na pele o que era material. Então, esse julgamento, eu acho errado estipular, tá, mas... Quanto fica para gravar um CD? Você já gravou CD? Vou gravar agora. Então, quando você gravar, você já vai ver. Por exemplo, eu já produzi mas DVD. Mas eu não tô, tipo assim, eu vou produzir isso, mas eu não vou pegar nada da igreja. Eu vou trabalhando e tal. Não, eu tô te dando um exemplo, porque assim, você falou que você se escandalizou também quando você começou. Sim, mas eu me escandalizei e vi que eu estava do outro lado. Então, daí quando você esteve do outro lado, você pensou. Mas é por isso, é quem não está. Eu já estou te passando porque isso é polêmico, né? Igual você falou. Não, mas tem um monte de gente que fala exatamente, mas eu já estou te passando uma mensagem, porque eu já tive dos dois lados. Eu estou falando de experiência. São 30 anos viajando. Eu já cheguei a levar a oferta para a igreja. Eu faço isso. Do mesmo valor que eu ganho, eu levo para a igreja, abençoo a igreja, pago passagem aérea, vou para a igreja. Tem muitas igrejas no Brasil que sabem que eu faço isso. Eu dou o dízimo da agenda mesmo, não é em dinheiro. Além do dinheiro, que é o dízimo, que é
uma obrigação. Eu falo que dízimo é uma obrigação de fé. Eu dou o dízimo das minhas agendas todas, eu sei onde eu invisto o dinheiro que eu recebo e sei quando é que eu tenho que fazer por amor, só por amor, que não falo nada, e já aconteceu de eu fazer por amor, da pessoa não me dar nem um prato de arroz puro, branco, e nem um copo de água. Então, existe toda essa questão. Por que o cantor está cobrando? E por que a pessoa quer me levar lá na igreja? Por que eu não posso ir onde Deus quer me levar? Porque eventos pré-agendados, que é a polêmica, que eles não entendem, não é tirar dinheiro da igreja. A partir do momento que a igreja fala assim, dá para trazer o fulano de tal, e a gente vai fazer isso aqui por ele. É porque não está sendo peso para a igreja. E eu aconselho toda a igreja não fazer dívida para levar cantor e nem pregador. Porque o erro não é do cantor e nem do pregador. O erro é você que quis fazer uma festa sem ter condições e sem orar. Porque se você orou, Deus vai prover todas as coisas para a tua festa. Se você não tem condições de levar um cantor, um pregador de nome que você considera famoso, ora, porque o Deus pode soprar ele na tua igreja. Agora, com que intenção você quer que essa pessoa vá na tua igreja se você falar mal do que ele pede, do que ele cobra? Não vai ser bênção na tua igreja. É igual eu vi agora nesse site de Fuxico, que a pregadora não foi, ele chamou ela de tudo quanto é nome baixo. Porque ela é isso, porque ela é aquilo. Então, se ela tivesse ido, ela seria uma bênção. Porque não deu para ela ir, ela não prestava mais, chamou ela de tudo quanto é nome. Qual é o tipo de culto que ele presta para Deus? Porque tem pastor que causa dívida na igreja por conta disso. Que ele causa? Ou tira, tipo assim, a igreja poderia aplicar esse dinheiro que ele ia chamar essa pessoa em alguma coisa na igreja para melhoria, mas não, ele pega para chamar a pessoa. O azeite que estava na casa da viúva, vou perguntar para você. Uhum. Ela poderia ter vendido aquela botijinha só. Só que o profeta disse para ela, falou assim, o azeite era dela, estava na casa dela. Pede vaso emprestado, vazios e não poucos. Ela derramou o azeite que estava na casa dela, multiplicou o azeite. Ela foi lá de novo no profeta e disse, e agora, o que eu faço? Vende, o azeite é seu. Pague a sua dívida e viva do resto. O dom Deus deu de graça para mim e eu vou administrar. É igual o talento. Para um ele deu 2, para outro ele deu 4, para Deus ele deu 1. O que deu 1, talvez pensaria pequeno assim, não, eu vou guardar. Tá? Não multiplica. Você acha que um dia vai mudar esse meu pensamento, então? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Você tem certeza? Eu não acho, eu tenho certeza. Por isso que é legal você conversar com pessoas mais experientes. Eu tenho acredito, certeza. Assim, ó, por eu não ter ambição, isso com não é questão ambição, de nada. Ambição, eu nem moraria na Vila Helena. Então, mas é complicado. Tipo, eu converso com a minha esposa sobre isso. Eu trabalho hoje com outra coisa para não precisar tocar, por exemplo, em grupo de pagode, não tocar com outras coisas e tal, para não ganhar dinheiro assim. Eu prefiro trabalhar com uma outra coisa, não só com música, que eu poderia estar trabalhando só com música, aquilo que eu fui chamado, que eu gosto, mas eu não faço isso porque eu prefiro trabalhar com outra coisa para poder abençoar a igreja, poder fazer esse programa aqui sem cobrar nada. Você toca em que lugares tanto? Cara, eu já toquei com cantores, já toquei... Viaja. Já viajei bastante para São Paulo, Rio de Janeiro, Você Curitiba. já deixou, tipo, a sua mulher uma semana? Eu não era casado viajar, ainda. Então, agora. Agora, você casado, tem filho? Tenho. 4 meses. Deixar o seu filho, assim, 1 semana, 2 semanas, porque você precisa, você vai para o campo missionário, daí você volta para viver só da fé, porque a gente quer que as pessoas tenham fé para viver. Mas quando a gente precisa viver pela fé, é uma coisa que não são todos que vão ter condições de viver. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova daquilo que você não está vendo. E não é todo mundo que tem. Porque, por exemplo, você já falou uma coisa aí que já envolve isso. Eu já trabalho com outra coisa para não ter que fazer isso aqui. Entendeu? Já é uma blindagem que você Agora, se tem. Deus me chamar, por exemplo, para algo nesse sentido, eu não acho que eu não conseguiria chegar para a igreja e falar assim, olha, para eu ir Vamos aí, esperar eu agora, cobro tanto. Faz isso, então, continua, mas então, eu parabenizo quem faz isso. Tipo assim, não é nenhuma afronta, de verdade, não é nenhuma afronta pra você, porque a gente tá conversando e a sua experiência foi muito legal de você me falar, mas assim, por eu saber o que é igreja, saber, tipo assim, eu não vou levar nada dessa pra vida. Pra quem? Por exemplo, os apóstolos. Você não come? Não, eu como. Quanto você paga num saco de arroz? Não, mas eu tô dizendo assim, você Deus... vai por amor em todas as igrejas e chega na sua casa e fala pra tua irmã, vamos comer ar, porque o ar é Deus que deu.
Ó, não vamos comprar roupa porque Deus mandou a gente andar sem roupa. Não existe isso. Não, mas, por exemplo, Deus não é quem supre as nossas dificuldades? Mas como que ele supre? Através do quê? Através de várias coisas, de pessoas que podem te abençoar, E por que do não seu pode próprio ser da trabalho. igreja? Não. E qual é o trabalho que a gente faz? Inclusive, o pastor, ele é digno do seu salário quando ele está na igreja, certo? O pastor, ele é digno do seu salário. Mas eu estou falando assim, viver pela fé. E você acha que a igreja apoia o salário do pastor? Depende. Se ele ganhar um salário, vale. Mas se ele ganhar 30 mil, ele já é ladrão. Então, por quê? Qual é a diferença? Um pastor que cuida de a igreja não, é complicado, mas não o que é extorquir? você, fala. Por exemplo, você cobrar 30 mil. Aonde? Eu quero saber onde é que é essa igreja. Não, eu não vou igreja falar. Que paga 30 mil, me liga, em nome de Jesus. Você vai ver uma agenda... Igreja, vocês que pagam 30 mil... 40 mil me chame. Agora, conferência é diferente. A pessoa vai fazer uma conferência de mulheres com entradas. Vai cobrar a entrada, combinou com uma pregadora, graças a Deus, eu quero que a pregadora seja abençoada, que o cantor seja abençoado, porque tem muita gente falsa. Eu não cobro, eu não estipulo. Aí você vai ver que a realidade não tem nada daquilo. Eu decidi na minha vida não ser hipócrita, porque tem muita gente hipócrita que passa diante do povo uma imagem que não existe. Então, eu tenho medo dessas imagens de hipocrisia, por isso que eu fiquei conhecida como uma pessoa da transparência. Sim. Eu sou autêntica, eu sou transparente. E essa questão do cobrar, não cobrar, eu acho errado, naná. Acho errado aonde? Você quer levar um cantor, um pregador numa igreja que nem ela acredita nela. Quando a pessoa me liga falando assim, irmã, porque minha igreja é pequenininha, não tem... Não, irmão, não vou não. Nem você acredita na sua igreja. Como é que você está chamando a sua igreja, a noiva de Cristo, de igreja pequenininha, sem condições? A gente não tem condições de nada. É uma igreja que não tem fé. E não estou falando de quantidade de gente. Não estou falando de quantidade de gente. Eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo na cidade de Lemes. Vou dar um nome. Eu ia falar para você falar isso em cima da oferta, não foi? Sim. Conta. Eu quero que você me explique. Quero que você me explique isso. Eu fui, porque a gente acha que a igreja é pequena. Tem gente que ele não valoriza nem a igreja que ele congrega. Isso aí me dói. Entendeu? Porque não é o tamanho. Tem igreja de milhares de membros e tem igreja com 5 crentes que são... cheios de fé, e que quando eles ofertam na vida de alguém, eles não veem como pagamento, eles veem como investimento. Graças a Deus, eu sou abençoada, eu fui cantar na igreja de Lemes, foi um evento, nós demos o valor, a gente quer trazer a irmã Vanilda, depositaram adiantado para mim, eu fui. Quando eu cheguei, eram 6 irmãs, que eu me lembro até hoje, 6 irmãs na igreja, e aí aquilo já me deixou, eu falei, Laca do céu, ó a igreja. Eu estou falando que eu já tive de todos os lados que você imaginar de evento. A igreja, Laca, não tinha condições. Vamos devolver a oferta. Meu coração foi do quê? Que eu tinha sido injusta. Aí eu estou almoçando com a minha irmã, eu cheguei no hotel, paguei o hotel, vamos pagar o hotel, não vamos deixar eles pagar o hotel, porque eu quis olhar a força deles e desmerecer isso aí, eu vivi. Aí eu estou lá, nós almoçando, daqui a pouco eu vim 6 irmãs com um saco de latinha nas costas. Aquilo cortou meu coração. Falei, Laca do céu. Eu chorei na mesa. E a minha irmã chorou também. A Laca falou, Van, faz o cheque, eu vou devolver. E fomos para o culto. Foi uma bênção. Pensa o mistério que foi. No domingo lotou. No sábado não tinha quase ninguém. E o pastor falava, ninguém acreditou que você vinha, irmã Vanilda. Porque eu estava no auge do Dois Ungidos. Tinha estourado a música. E eu fui. Não perguntei tamanho de igreja, coisa que eu nunca fiz. Tem quantos crentes? Tem tananá. Pergunta agora qual evento que é para a gente saber o que está acontecendo. Quando eu fui devolver, a irmã deu um pulo e falou, o sangue de Jesus tem poder. Eu levei um susto, porque eu fui devolver o dinheiro. Quando eu fui devolver o dinheiro, ela falou assim, irmã Vanilda, eu vou te pedir uma coisa. Não devolve esse dinheiro aqui na igreja. Eu, não, irmão, mas a gente não sabia, eu quero devolver, porque não sabia que vocês só eram 6. E ela falou, irmã Vanilda, dá em outra igreja. Aqui não. Porque essas irmãs, elas tiveram uma fé tão grande de trazer você aqui, que elas já estão animadas para fazer outra festa o ano que vem. Essas irmãs, elas foram gigantes, Deus nos abençoou, a gente não deve nada da festa. Nós pagamos tudo adiantado, pagamos som, pagamos telão. Não devolve aqui, em nome de Jesus. Quando ela falou aquilo, eu falei... Eu fiquei sem entender. Só que depois eu fui entender. Tem hora que a igreja precisa movimentar o azeite que ela tem. E só os crentes da igreja, queira você ou não, que vire polêmica, que seja o que for, só os crentes, eles não multiplicam o que eles têm.
Ah, podia ter usado esse dinheiro para comprar um não sei o quê. Podia ter ajudado em cesta básica. Gente, cesta básica vocês vão comer. Quando vem alguém de fora na igreja, independente de ser famoso ou não, é azeite multiplicado. Porque todo mundo conhece a vida de todo mundo. E às vezes Deus quer usar alguém diferente para profetizar, para multiplicar a fé da pessoa. Eu vou lá com o meu testemunho e eu conto. Irmãos, eu comprei a casa que eu trabalhei de doméstica. Quantas lágrimas eu derramei na casa que eu moro quando eu era doméstica? Será que lá eu não adorava a Deus gratuitamente? Será que lá eu não prestava o meu culto? Hoje, quem entra na minha casa acha que eu moro numa mansão. Uau, olha a casa. Mas quantas lágrimas eu derramei ali quando eu era adolescente, com meu joelho dobrado no mesmo lugar que hoje eu estou colhendo. O problema é que a gente só vê a colheita, a gente não vê o que a pessoa passou para semear. E quando eu vou aconselhar, eu falo assim, não fique preso nas suas palavras. Porque eu já estive dos dois lados, do lado que se escandaliza e do lado que sabe o que está fazendo. Porque eu sento em todo tipo de mesa. Em algumas mesas eu não, eu sento em todas e escuto a conversa de todo mundo. Entendeu? Porque não tem como você saber da mesa dos outros se você não sentou lá. É mais ou menos isso. Porque o amor de muitos já se esfriou. E aquilo que eu te falei, a igreja que você está frisando, igreja que paga 30 mil. Pagou no quê? Num culto normal? Meu Deus do céu, que igreja abençoada. Tô doida para conhecer essa igreja. Que nem você falou dos pastores aí com salários absurdos. Você concorda com isso? Tipo, aqui nem o glamour agora. Aonde eles cuidam? Que igreja eles cuidam? Não, a Bíblia diz que algumas, quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Mais é cobrado. Cobrado em como? Se ele cuidava de uma igreja pequena e ganhava um salário mínimo, e Deus foi aumentando a responsabilidade, hoje ele é pastor-presidente de campo, você acha que ele tem que viver com um salário mínimo com a responsabilidade que ele tem? Claro que não. Conforme vai crescendo o seu gado, é o valor do que você ganha. Não estou chamando a igreja de gado, que fique bem claro. Estou falando assim, quanto mais você vai galgando, você vai subindo de nível, é claro que a sua vida muda. Mas você concorda com o pastor tipo Ferrari, comprando Ferrari, Lamborghini? Eu concordo, eu não sei como que ele comprou. Não, mas se o cara só vive, que nem você falou, o cara só vive da obra. Tá, e se ele ganha um salário e ele economiza e ele compra, não sabe nem se ele pagou a prestação, não sabe nem se alguém deu para ele. Você sabe quantos empresários a gente conhece viajando? Bastante, né? Você sabe que tem empresários que para eles 100 mil reais é nada? Você sabe que tem empresário por aí? Eu ganhei um carro. Eu ganhei um carro de 110 mil. Ganhei um carro. Mas quantos carros eu já doei na sua cabeça? Para a obra missionária? Alguns, eu acho. 4. Eu doei até uma Hilux, eu abri mão. Estou falando porque as pessoas sabem, não é uma invenção minha. Eu fiquei andando a pé 3 meses, pegando ônibus. Só que quando eu apareço com um carro melhor, isso ali vai chamar atenção, mas as pessoas têm que entender, tá? Por que ele está colhendo isso? É igual eu não sonhava ter uma casinha de 2 cômodos. Hoje eu moro numa casa... Vou falar com toda a humildade que tem 450 metros de casa construída. Eu estou falando isso aqui, não é para me aparecer. Metade do Vila Helena. Não, é uma vila, é a Vila da Van. Só que quantos anos eu demorei para construir isso? Quantos anos eu levei? E como foi? Quanto que eu paguei no terreno? Como que foi o material? Como que foi colocar... Então, a gente, antes de falar o que a pessoa construiu, a gente tem que saber por que ela construiu aquilo ali. E a gente não consegue ter essa sensibilidade de saber quantas vezes a pessoa andou a pé. Eu vejo testemunho de pessoas hoje que são empresários de sucesso. Aí eu sento, porque eu gosto de ouvir história. Como é que foi? Aí eu comecei vendendo bolo na rua, daqui a pouco eu já tinha uma padaria, daqui a pouco eu já tinha uma rede. Eu acredito em testemunho, gente, porque se eu deixar de crer em testemunho e ficar focada no dinheiro, eu não estou sendo abençoada e eu não mereço ter nada na minha vida. Eu vou falar, porque eu não me alegro com nenhuma conquista dos outros. E quem não se alegra com conquista alheia não merece conquistar. É um conselho, uma dica que eu estou te dando. Se alegre. Que legal. Não, mas dá pra saber, assim, pela sua simplicidade. De verdade, eu tinha uma outra imagem de você, né? Que nem você falou, você constrói a imagem da pessoa porque você não conhece, pela internet e tal. Nossa, mas quantas pessoas me acham metida, aí arrogante, quando você chegou aqui, eu vi a sua simplicidade mesmo, de ter, desde quando você aceitou o convite, outras pessoas de nome vai estar aqui e aceitou o convite, assim, ó, numa tranquilidade, que nem você. E aí, isso que eu gosto da questão da simplicidade. Então, dá pra perceber isso até conversando com você pessoalmente, que as pessoas não têm o que a gente tá falando pessoalmente, sentir a pessoa e tal, conversar. Mas, assim, eu acho que, será que a minha mente vai mudar? Será que um dia eu vou chegar a cobrar alguma coisa da igreja? Quando você chegar na sua casa, você já vai mudar de pensamento.
Não que você tenha que cobrar, ninguém está aconselhando você cobrar. É você não julgar pelo que você ouve das pessoas e pelo que as outras pessoas fazem. Você tem que fazer o seu melhor sem criticar o que os outros fazem, porque cada um vai ter uma intimidade. Se Deus colocar uma coisa no seu coração, vai até o ponto que você aguentar. Porque você não pode ficar preso nas suas palavras. Porque, por exemplo, a internet ela vai ficar memorizada. Se um dia o Senhor te direcionar para outro lado, você vai pensar, você vai sofrer muito mais. Quando eu critico alguém, eu fico preso na minha crítica. Entendeu? É nesse sentido. Quando eu conto algo sobre mim, é sobre mim. É por isso que eu falo muito mais de mim do que dos outros. Por isso que eu não tenho medo de falar assim, não, irmão, infelizmente eu não consigo fazer o que o outro faz. Aí o pastor tem segurança no que eu falo, porque ele não corre o risco de ligar na minha casa, na minha agenda, e se decepcionar. A irmã Vanilda foi no programa, falou uma coisa, mas era outra. Como acontece muitas vezes, de pessoas que usam o púlpito para pregar. Pregadores que cobram. Ele também cobra. Ele só muda o nome. Ó, pastor, cobrar eu não cobro, mas as igrejas estão me dando tanto. Os lugares que eu estou indo estão me dando tanto. É uma forma disfarçada de cobrar, que é hipócrita, que é falsa, e que Deus conhece as intenções do coração. Então, eu prefiro essa crítica pela minha sinceridade do que aquele passar de pano de decepção depois. Que daí o pastor vai se decepcionar comigo. Presta atenção em mim. Olha aqui, eu não quero te decepcionar. A Vanilda tem que ser a Vanilda num podcast, tem que ser a Vanilda numa TV, tem que ser a Vanilda na minha casa. A Vanilda em qualquer lugar. E eu não tenho medo mais de cancelamento. Ai, não vamos trazer, porque não tenho medo. Porque eu não tenho valor estipulado fixo, mas para cada lugar eu estipulo valores por causa disso, porque eu já confiei demais no amor. E o amor só partia do meu lado. Quando chegava lá, eu ficava na rua. Já teve lugares de eu ir com a minha filha pequenininha, de eu falar, não, me leva aí, porque eu quero ir divulgar o meu trabalho, que nem leite para minha filha tinha. De eu sentar na calçada e chorar. Eu vivi todas as fases. E nem por isso sou arrogante. Visito igreja de graça, visito igreja com oferta, faço show, estipulando o valor de prefeitura. Eu faço todo tipo de evento, então eu sei o valor de cada evento. E quando Deus me manda, eu vou numa igreja do nada. Hoje eu vou visitar tal igreja, pego o meu carro e vou. E ainda dou oferta. Ai, que benção. Você falou de sofrimento. Como que você consegue lidar com as críticas? Porque eu não lido com elas, eu nem ligo. Não, mas tipo assim, chegou algum momento que você já foi bastante machucada por a maior crítica que eu sofri, que me ensinou a não ligar para a crítica, foi sobre a minha família, minha casa, meus filhos, só. Agora, falar que eu sou arrogante, metida, que eu não sou crente, Gretchen do gospel, casou não sei quantas vezes, isso não altera em nada da minha vida, porque eu sei entrar e sair de todos os lugares que eu vou. Hoje eu sou uma cantora que eu prego em convenções, eu prego em chá, eu dou palestra, eu falo para doutores, eu falo para gente mais simples. Deus me levou de uma simples camelô, o que Deus fez na minha vida. Eu não posso ligar porque tem alguém me odiando e me xingando. Essa daí. Por quê? O resultado que Deus já fez na minha vida já é meu Deus do céu. Eu não paro para me ofender com crítica. Porque mas você já se ofendeu bastante já no começo? Não. Não? Você sempre foi assim? Eu sempre fui muito assim. Eu me entristeci numa fase da minha vida, só. Mas nunca deixei de cantar, nunca falei nada. É uma fase. Porque não é toda pessoa que consegue aguentar as pancadas, né, que você já aguentou, né? É só dar um bloco e sair um pouquinho das vezes, depois volta. Eu vi uma reportagem que você teve um AVC na igreja. Sim. Depois de uma traição. Isso, você teve um AVC e as pessoas acharam que você tinha caído. Foi arrebatada? Arrebatada, de uma forma. Você tá de brincadeira. Mas o pessoal achou isso mesmo? Porque achou que eu tava ali tendo uma experiência. Você tava cantando e você desmaiou. Mas eu tive uma experiência. Eles não estavam errados. O problema é que quando que eu tive esse AVC, eu tinha acabado de passar por uma traição. Que depois que se eu falo isso, outro dia tem alguém falando, você não pode falar isso, posso. Tinha acabado de descobrir traição, tinha passado por outros problemas na minha casa. E eu estava carregando isso tudo sozinha, porque eu tinha determinado que eu não queria mais expor nada da minha vida para os outros, que eu ia suportar aquilo ali. Só que aquele AVC, Deus permitiu que eu tivesse para que eu fosse liberta de muitas coisas na minha vida. E realmente, uma das coisas tira toda a aparência,
tira tudo aquilo que não é. Deus não se agrada de falsa aparência. Deus não se agrada de falso relacionamento, de falsa santidade, de falsa tudo. E eu estava vivendo uma farsa no sentido de não querer que ninguém descobrisse nada do que eu estava passando, com medo do que eles iam falar, do medo. Eu estava fazendo agenda. Chegou um dia que eu falei assim, Deus, se o Senhor me quer para a tua obra, se eu te sirvo ainda, eis-me aqui. Se existe algo em mim que pode ser usado para a tua obra, eu estou aqui. Mas eu não quero ficar presa à opinião dos outros, à opinião do A, do B, do C. Quem não quiser me levar para a igreja, não tem problema. Quem não quiser me convidar, mas eu estou aqui, a tua serva, Vanilda. E Deus me libertou mesmo. Eu consegui sair desse relacionamento, eu consegui ser mais transparente ainda, porque eu sempre fui muito... Eu nunca escondi nada da minha vida e Deus me libertou de tudo. Então, hoje, quando eu falo uma coisa, eu não tenho medo se tem alguém assistindo que fala assim, vamos cancelar. Cancelar do quê? Depois de 30 anos me doando, porque a gente não é só dinheiro. A obra do Senhor não é só dinheiro. A obra do Senhor é muito mais, é renúncia. É você se doar de verdade, é você amar aquilo que você faz. Porque tem gente que ganha e não ama. Tem gente que vai pelo dinheiro. Eu sei por qual motivo eu estou indo. Por qual motivo eu estou fazendo. Hoje eu tenho condições de ficar na minha casa, tem produção, tem outras fontes que eu posso estar ganhando dinheiro. E por que eu ainda vou? Ou você acha que toda agenda me paga? Não. Agora, se o pastor ligou para agendar e teve valores, ele não vai se decepcionar, porque eu já estou falando aqui. Nossa, você é bem sincera. Mas não tem como, gente. Eu amo a igreja. Sim. Eu amo a igreja. Eu amo a noiva de Cristo. E não é sobre tirar nada da noiva. Se a noiva tem condições, ela vai me levar. Senão, Deus vai preparar numa outra oportunidade. Eu vou ter condições de ir. E desse AVC aí, você foi parar no hospital, tudo? Fui parar, perdi a fala, eu perdi o movimento do corpo. E Deus usou um pastor, meu amigo, pastor Daniel Ribeiro, dos Estados Unidos. Ele orou por mim e Deus me devolveu a voz. Fiquei ainda com algumas sequelazinhas. Não, eu, graças a Deus, eu não fiquei. Mas a minha voz, ela se abala com o meu emocional. Dependendo do emocional, eu perco a voz. Eu ainda fico, ainda tenho essa... Se eu ficar muito agitada, a primeira coisa que atinge é a minha voz. Aí, depois de 2 meses, eu fui pisar, eu não achei o chão, quebrei o pé. Que, tipo, você fica, né, fragilizado, mas agora não. Agora já estou curado, para a glória de Deus. Tá bem. Que benção. Você falou de relacionamento, já para a gente ir para o final. A pessoa agora que é solteira, uma moça da igreja que é solteira, que conselho que você dá para essa moça acertar na escolha? Casamento ninguém sabe. Gente, tem tanta gente com 50 anos de casado que está se separando, 30 anos, 40 anos. Casamento tem que ter renúncia dos dois lados. Ah, eu vou casar porque a pessoa não vai se revelar. Você tem que orar, mas tem que orar. Eu duvido que alguém casa por casar. Entendeu? Todo mundo ora. Ninguém quer casar para se separar. Eu não entendo essa frase. Entendeu? O conselho que eu te dou é: no primeiro tapa, vai embora. No primeiro grito, proteste, não aceite, porque se você aceitar, seu casamento não vai durar. É um dos pontos. Porque você não vai aguentar. Na primeira dificuldade, pega, senta, conversa e fala, estamos com essa dívida. Vamos lutar nós dois? Porque casamento tem que ser 2 andando para o mesmo lado, com a mesma força de vontade. Casamento é mais renúncia. Não existe mundo de Alice em casamento. Não existe casamento 100% sem problema. Não existe. Se alguém iludiu você, olha aqui para mim, que existe casamento perfeito, você desconsidere. Casamento são 2 pessoas criadas em ambientes diferentes, que estão se unindo, que se atraíram fisicamente primeiro. Não existe casamento sem atração. Se atraíram para viver. Para viver. Vai ter dificuldade, que eu gostaria que os encontros de casais fossem mais claros para as pessoas. Ai, compra um cachorro-quente. Cachorro-quente não salva casamento. Compra lingerie nova. Lingerie não salva casamento. O que salva é a renúncia dos 2 lados. E se um lado não quer caminhar, impossível dar certo. Ninguém consegue carregar relacionamento sozinho. Essa é a minha fala. Não existe. Qual é o conselho? Se Deus está dando, se está dando essa oportunidade, está dando tudo certo,
lute pelo seu casamento, na primeira dificuldade, não separe, só separe em caso de traição e de agressão. Dívida, não separa. Esfriou o nosso casamento, luta, porque existe a fase do inverno. Perdeu o interesse, aí sim você tem que lutar. Divórcio, gente. Divórcio é em caso de agressão e de traição. Aí você está livre. Passou disso, aí você tem que lutar pelo teu casamento. Só isso, é o meu conselho. Porque você viveu bastante coisa, né? Você pode... Deus me livre. Nossa, ninguém separar. Vou separar, não quero mais, quero trocar de marido. Você vai falar, troca de marido como troca de roupa. Gente, troca de roupa num inverno de 5 graus abaixo de zero e fica pelado para você ver se é fácil. Nesse evento que você faz na sua casa com as mulheres, nossa, você deve ouvir muita coisa, né? Você deve dar muito conselho também. Muita coisa. Eu faço um treinamento que foi bom para mim. O último chamou Esvaziando a Casa. E o tema, na hora que eu preguei, que eu prego de manhã e à tarde outras mulheres pregam. Eu falei uma frase e a frase era exatamente para mim. Deus vai cessar na sua casa o choro falso e o riso mentiroso. E foi o que aconteceu na minha casa. Minha casa sempre foi muita gente. Na pandemia eu cozinhava para 40 pessoas. Eu peguei o que eu tinha, eu vendi uma casa. Eu vendi uma casa para dar comida para todo mundo. Eu dava comida para todo mundo. Quem chegava podia ir comer na minha casa. E eu ia para o fogão. Minha casa tem fogão industrial. E as pessoas que foram na minha casa, eu não era política, não era nada, distribuí mais de 1.500 cestas básicas. Contando para você coisas que eu fiz que ninguém nem... Estou contando agora porque tem gente que não sabe. A minha casa sempre foi uma casa missionária, de receber muita gente, de colocar gente para morar. Não tinha onde morar? Pode vir ficar aqui. Não tem não sei o quê? Pode vir fazer aqui. Sempre recebi muita gente na minha casa. Isso aqui é uma coisa que eu falo. E quem conheceu a minha casa naquela fase. Só que quando eu falei isso, Deus vai cessar o riso falso e o choro falso e o riso mentiroso, era gente que frequentava a minha casa que me traiu. Gente que ia lá e dava risada, mas era falsa. Chorava comigo, mas era um choro falso. Então, chega um momento da sua vida que você, até as portas que você abria demais, você fecha. Então, é tipo assim, eu já tive de vários lados. Então, treinando mulheres e sendo treinada, fazendo eventos e participando de eventos, e o Deus na minha casa nada mais é que de tudo que eu vi de errado nos eventos dos outros, eu trouxe para fazer o treinamento na minha casa. E continua esse evento? Continua, vai ter agora dia 6/6, Deus na minha casa, e dia 31 agora vai ter um chá para as mulheres que estão todas convidadas, entrada gratuita das 14 às 17h30. Qual que é o endereço? Lá na Vila da Van. Se colocar a Vila da Van, chega na minha casa. É mesmo, eu vou conhecer essa Vila da Van. Chama Vila da Van, na Vila Helena. Né? Vila Helena. Que legal. Eu vi num podcast que você falou de um livro que você escreveu. Escrevi 2. Com a história... de um abuso. Isso. A filha da mulher queimou o livro. Mas eu sei a história inteira. É de uma mulher que foi abusada pelo próprio pai, ficou grávida, foi expulsa de casa pela mãe, a mãe não quis ouvir, bateu nela, ela foi para um prostíbulo, teve a filha no prostíbulo, e ela ficou grávida lá também, daí ela casou com um homem, o sogro tentou abusar dela. E aí ela contou a história dela, foi bem chocante na época. Eu tinha feito curso de datilografia e toda noite eu sentava a datilografar uma parte do livro. E ela contava o livro dela, tudo em rima. Tem várias partes, é que eu não quero falar o livro porque eu vou falar declaradamente quem é a mulher. Mas eu lembro de todos os detalhes do livro que ela mandou escrever. Na sua casa lá, você já recebeu mulheres assim que tipo apanhava na casa, e depois você foi procurar ajuda com você e você acolheu na casa e várias coisas, crianças abusadas, eu fui para cima, eu já entreguei crianças para o conselho tutelar, eu já fui atrás de pastores, e eu parei um pouco porque eu me deparei com uma situação que eu fiquei sem condições de ajudar. E entendi que tem gente que fala assim, mas por que você não denunciou? Existem denúncias que as pessoas têm que saber a diferença de você incentivar essas campanhas de denuncia, porque tem coisas que você não pode denunciar, que é a própria vítima, que muita gente não entende. Então, o que você pode denunciar é flagrante, você está vendo, você chama a polícia, mas abuso principalmente sexual e violência, é a própria vítima que tem que denunciar. Entendeu? A criança, no caso, não tem capacidade intelectual de denunciar o seu próprio abuso, mas hoje tem muita informação. Até mesmo no celular, joguinho, tem muita informação. Inclusive, tem um DVD da Cristina Mel que é muito importante, eu até indico
para as mães comprarem, porque ela incentiva as crianças a contar. Né? Inclusive, teve um caso aqui em Sorocaba, que não vou falar o nome, que foi descoberto esse caso de pedofilia por causa de um DVD da Cristina Mel. Nossa. A criança assistindo na sala e ela apontou e falou, fulano faz isso comigo. Então, é muito importante. Hoje as crianças têm muita informação, mas a mãe tem que ficar em cima, não pode confiar em ninguém, tem que ficar... Né, que isso é um outro assunto que a gente pode falar outro dia, que senão eu vou ficar aqui, vou vencer as 3 horas. Pra gente já ir pro... Eu acho que você tem horário também. Eu queria que você... Agora a gente vai entrar na parte da política. Vou dar esse espaço pra você falar, né? Porque eu acho importante você falar das coisas que você vai defender. Porque você é uma pré-candidata, não pode falar... Tipo assim, eu não posso nem falar de muitos projetos, porque não posso nem falar de projetos, porque eu sou só pré-candidata a deputada federal. Né? Mas por que você quis entrar pra política? Eu sempre fui. Eu sou política. Política é a arte de se comunicar. O significado da palavra política é a arte da comunicação. Eu já saí candidata a vereadora em 2008. Aqui em Sorocaba? Sorocaba. Eu fiquei de suplente. Né? Eu tive, na época, era 1.498 votos. Eu fui a segunda mais votada do partido, daí não me deixaram assumir nem um mês e tal. Não deixaram você assumir? Não deixaram, porque o que tinha ganhado não aceitou subir a secretaria, que é muito complicado. Aí eu fiquei um tempão sem. Depois eu saí de novo para deputada federal. Eu tive quase 20 mil votos, sem dinheiro, sem apoio, sem grupo, sem nada. Então, a força foi assim, sem saber fazer... Porque a política é um jogo, é muito difícil. Existem muitas conversas por trás de tudo quanto é coisa. Eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo. Depois eu saí para vereadora de novo, fiquei de suplente. Inclusive, eu ia assumir, mas fui barrada também, porque o outro vereador não aceitou a secretaria para que eu não assumisse. Meu Deus do céu, cara. Daí, dessa última vez que eu saí para vereadora... Que doideira esse negócio de política, né? Essa última vez eu não fiz campanha, mas eu trabalhei para o prefeito. Eu falei, eu vou usar as minhas redes, vou ajudar, mas eu não vou fazer campanha porque eu estava nos Estados Unidos. Então, eu tive um pouco menos de voto, porque eu acho que eu não consegui parar aqui em Sorocaba. E para você fazer campanha de vereador, você tem que ter uma base. Eu não consegui, devido à proporção do meu chamado. É muito grande, não é só regional. Eu viajo fora, o meu já... Né, eu falo com toda a humildade isso aí. O meu chamado ele é internacional. Porque eu fico um mês nos Estados Unidos, depois eu vou para a Europa, fico mais um mês. Então, tudo isso faz a gente ficar longe da nossa cidade, da nossa base. E agora eu estou como pré-candidata a deputada federal por viajar o Brasil inteiro e gostar das coisas. Eu tenho as pautas, mas eu não posso falar tanto aqui, porque se soar como uma pré-campanha, que não é, eu sou pré-candidata, né? Uhum. Ainda vou ser oficializada. Mas o pessoal pode me seguir, que vocês vão entender o que eu defendo, o que eu falo. Eu falo direto, fora de política, não falo em época de política. Chega nessa época, acontece uma coisa que eu gostaria de frisar, isso aqui. Onde as amizades vão se afastando, com medo de... Porque ela está apoiando outra pessoa, daí ela tem medo até de fazer uma foto, de dar uma entrevista, que eu acho isso daí uma idiotice, desculpa. O medo de linkar a sua imagem é muito... Às vezes, amigos, desculpa, sabe? Mas cada um pensa de um jeito e quando chegar a campanha mesmo, que tiver registrado, aí a gente vai poder falar um pouco mais. E você vai conseguir conciliar ainda? Vai continuar cantando? Como assim, que né, o gente? lance? Porque eu vou dar um exemplo aqui de muitas pessoas que continuaram o ministério e são políticos, né? Nós temos aí a Mara Lima, nós temos aí o Marco Feliciano, nós temos aí muitas pessoas que continuaram o ministério. É claro que eu estou numa idade que eu vou me dedicar mais a uma coisa do que a outra, mas não deixar, não tem como. E eu nem sei, né? Eu só sou uma pré-candidata. Mas pensa, tem que ter fé, né? Tem que ter fé. A gente nem sabe se é isso que Deus quer, né? Porque a Você tem orado bastante sobre isso também. Entregar na mão do Senhor. Seja feita a vontade dele. E você vai defender bastante as mulheres também, né? Nesse caso. Eu não vou defender as mulheres. Eu já defendo as mulheres. É isso aí. Porque eu vi lá nas redes sociais. Isso é verdade mesmo. Eu não vou defender. Eu vou falar a realidade, porque eu sou uma vítima de abuso. Mas aí quando você tem esse poder, por exemplo, se acontecer, você vai poder ir com mais força, né?
Na verdade, um deputado federal ele pode apresentar projetos de leis que vão ser votados a nível nacional, que é no Congresso. A diferença do estadual é que o estadual ele vai se deter ali no estado, né? Juntamente com prefeitos e o governador, linkado ao federal. O federal manda as emendas, manda e cria os projetos de lei, porque o estadual ele pode fazer uma lei estadual, o prefeito faz a lei municipal, e assim vai indo, cada um na sua função, né? E o estado, o federal ele já abrange tudo, né? São as leis que vão reger o nosso país. É uma responsabilidade muito grande. E você está estudando para isso? Tipo, a parte política e tal? Eu estou estudando tudo. Eu estou estudando bastante, né? Principalmente códigos. Eu estou buscando mais conhecimento, porque existe o conhecimento didático e existe o conhecimento autodidata e existe o conhecimento que você só vai ter quando você está dentro de alguma coisa. Não adianta você querer falar coisa que você não tem conhecimento. Entendeu? Por exemplo, hoje eu posso falar como é que é o caminho de um cantor. E todas as dificuldades, mas quando eu não estava, meu pensamento era igual ao seu. Quando eu não tinha tudo isso. Aí quanto mais você vai se aprofundando, você se arrepende de muita coisa que você falou, sem conhecimento. É isso aí. Então, caminhando para o final, na verdade, já é o final. Eu falei caminhando pro final as 2 vezes, mas agora é para acabar mesmo. Tá igual os pregadores que falam, tô terminando. Não, porque é gostoso conversar com você por causa da experiência, né? Quanta coisa que a gente não aprendeu aqui nesse bate-papo. E eu gosto de conversar com pessoas que têm bastante experiência, porque é que nem você falou, né? Eu falo algo hoje, amanhã pode mudar esse pensamento. Muda, muitos pregadores, ou às vezes muita conselho, gente né? mudou. Não, muita gente mudou. Né? Até pregações, um próprio pregador famoso, ele disse assim: eu não falaria o que eu falei há tantos anos atrás, não porque era mentira, mas porque ele não tinha conhecimento. E a falta de conhecimento faz a gente pecar. O meu povo erra por falta de conhecimento. É isso aí. Pessoal, obrigado novamente. Obrigada, Davi. Olha, você, de verdade mesmo, é uma pessoa muito simpática, né? Amém. Mas sou brava, obrigada. Então, mas eu ia falar isso, mas você tem uma cara de mulher brava, assim. Eu falei, mas eu sou, né? Porque quando você, tipo assim, por exemplo... Mas pessoalmente assim não parece, não. Você é muito simpática. Eu sou isso aqui. O meu bravo é assim, não vou, pronto, acabou, é assim, assado. Mas eu sou muito coerente com as coisas. Só que eu não posso ser mole, né? Não posso... Mas quando você quiser voltar aqui, fica à vontade de conhecer a escola. Vou voltar amanhã pra brigar com você. Não, imagina, que é isso. Mas se um dia for ter alguma coisa lá, chama a gente aqui, a gente vai lá. Já estão convidados. Dia 31 é o Chá das Mulheres e dia 6 é o Deus na Minha Casa. Aí tem os números nas minhas redes, Vanilda Bordieri, segue lá. Tem o telefone, tudo direitinho, que o chá é só confirmar, totalmente gratuito. O Deus na Minha Casa tem uma taxa, porque tem almoço e tem café da manhã, tem almoço, fica até a noite. Geralmente, quantas mulheres chegam na sua casa? O Deus na Minha Casa eu já cheguei a levar 400 mulheres. Agora eu estou levando menos. Estou fazendo com vagas limitadas para ter espaço. Porque as mulheres treinam na minha casa, né? O treinamento é na minha casa. Que legal. Entendeu? Que bênção. É só quem vai. Aí, pessoal, então tá convidada a mulherada aí. Vai lá na casa da Vanilda. Dia 31 é gratuito, gente. É só entrar, confirmar e participar. Fica atento aí à rede social da Vanilda para as próximas novidades, né? Oremos! Antes de você deixar uma mensagem olhando para essa câmera, para quem está nos ouvindo, uma palavra de Deus para as mulheres e para as pessoas que estão nos ouvindo, só quero falar aqui antes dos nossos apoiadores, né, que a gente está conversando aqui. Tá vendo? Nossos apoiadores, mas a gente não é só de graça pessoas. Receber, de graça dar. Exatamente, o pessoal aqui tem nos apoiado, que é o Burger House Delivery, que vai deixar um lanche aí pra gente. A Vanilda, não sei se come lanche. Eu como tudo, ó, Burger Vamos ver House. se já chegou aí. Eles já levaram até na minha casa. Então. Eu fazia rádio live lá, que é um programa musical, eles levavam lá pra mim. Obrigada. O Você na TV.mídia, que é esse software que tá passando toda essa mídia aí, é uma empresa que tem esse software, sabe o ônibus?
que tem aquelas TVzinhas que fica que rodando lá, legal. todas aquelas propagandas. Então, essa empresa que Tem faz que passar esse... um hino meu lá, um clipe meu. Olha, legal, conversa com eles depois. Aí entre em contato aí com o Eric, o 15997415616. Tem a WL também, se você precisar de ar-condicionado, instalação de ar-condicionado. Preciso, gente. WL, tô precisando de um ar-condicionado. Faz um Limpeza, patrocínio pra mim. manutenção. Aqui, ó. Faz um patrocínio pra mim, já leva lá que eu divulgo em todas as minhas programações. Olha aí, ó, WL, se você precisar instalar um ar-condicionado, chama a WL no 15981872620. Tem também a Ótica Sorocaba 1, se você estiver precisando de óculos, precisar fazer aí mudar o grau do seu óculos, procure o Celso no 15996823813. Eu quero frisar aqui a produtora Soundwave. Se você quer gravar um clipe, quer gravar um CD, né? Que eles vão produzir aqui um disco meu instrumental. Só com o hino da harpa, olha que vai ficar lindo, hein? Só hino da harpa, saxofone. Você sabe que tem hino da harpa, porque agora tá gerando direitos autorais, tá? É mesmo? Não sabia não. Você tem que saber os quais... Eu escolhi os hinos da harpa por conta disso, por não ter problemas com direitos autorais. Mas você tem que saber, alguns deles pertencem à Madureira. É mesmo? Não sabia. Até o cantor cristão? Tipo assim, não. Tem uns que tá gerando direitos autorais e outros não. Você precisa de autorização. Eu falei Madureira, mas não é não. Você tem que olhar isso aí. Tem alguns hinos da harpa que estão gerando direitos autorais. E é difícil isso aí, esse negócio de direitos autorais? Você tem que pedir autorização. É mesmo? Alguns, não são todos. Vou gravar todos os hinos da Valdieri na Valdieri. Não, Valdieri não. Ele já pegou o Vanilda com o Vanilda já baralhou tudo, né? Mas é isso aí, pessoal. Se você quer gravar um disco, entre em contato aqui com a Soundwave, que vai ser um prazer fazer essa produção aí do seu clipe, do seu disco, tá? E vem aqui se você precisar também fazer aula de bateria, teclado, violão, guitarra, quiser cantar igual a Vanilda. Então vem aqui, desperta o dom que é em ti. Eu vou pedir um serviço pro meu filho aqui de professor de bateria. Então vai ser um prazer receber ele, conversa com o Washington aí, vai ser um prazer receber você aqui no estúdio e que Deus abençoe vocês. Então fica aqui com a mensagem da Vanilda. Amém. Novamente, obrigado, de verdade, de coração, Obrigada, você é uma benção. Demais. Fala aí, deixa uma mensagem pro pessoal de casa. Gente, Deus abençoe, que a sua vida seja repleta de bênçãos e, olha, antes de criticar ou de julgar alguém, pensa bem, você pode estar construindo o seu futuro lá na frente. Que o que semeia, colhe. Beijo. Deus abençoe, pessoal. Até o próximo episódio, que é com a pastora Thaís, da Igreja Promessa Church, segunda que vem. Deus abençoe. Até o próximo.